Bom dia para os que chegaram agora, já tivemos aí uma importante abertura. Eu vou tentar ser bem objetivo, falando um pouco do cenário, os desafios do Brasil e as perspectivas. Nós estamos vivendo um cenário internacional extremamente desafiador. São mudanças geopolíticas muito profundas, um desacoplamento da China em relação ao Ocidente, especialmente Estados Unidos e União Europeia, da Ásia em relação ao Oriente e Ocidente, e isso está trazendo uma série de desafios para o Sul global. O protecionismo comercial vem crescendo fortemente, 74% das medidas de política industrial estudadas pela FMI no início deste ano de 2024, vieram de China, Estados Unidos e União Europeia. Exatamente quem concentra grande parte da indústria, da inovação na economia global. As tarifas de defesa comercial em relação à competitividade da China, aos subsídios da economia chinesa e à capacidade de produzir de forma barata, em escala, sem precedente na história da humanidade, o país que mais se desenvolveu economicamente no prazo mais curto da história, está fazendo que a União Europeia e Estados Unidos tenham tarifas muito agressivas em relação a vários produtos. A Organização Mundial do Comércio, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma presença na discussão da regulação do comércio mundial, e isso terá impacto, especialmente se vingar nas eleições americanas a promessa de um novo tarifaço em relação aos produtos importados pela economia americana. Isso vai significar exportar inflação e exportar medidas defensivas comerciais para o resto da economia global. Então, é um cenário que nós temos que olhar de forma muito atenta. Os Estados nacionais já vêm de um ciclo de endividamento muito forte pós-pandemia, para enfrentar a pandemia, para sair e para promover a transição climática, a transição para a economia verde, a transição energética, porque ela não se faz só pela economia de mercado. Porque o petróleo, que é uma fonte de energia secular, ele é muito mais barato e está muito mais consolidado na estrutura de transporte, na estrutura industrial. 3.000 produtos dependem do petróleo na economia contemporânea, do que as novas fontes de energia, cuja transição é cara e precisam de políticas públicas. Nós temos um processo de aquecimento da economia global que é um outro grande desafio e será duradouro. Eu diria que nós estamos saindo de uma fase de extremos, de eventos climáticos, para a catástrofe climática. Aqui no Brasil, nós vimos o tamanho do impacto que foi 3 ocorrências, uma seca, depois uma chuva fortíssima e depois quase um dilúvio no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 95 municípios em estado de calamidade. Para ter um indicador simples, 200.000 veículos foram destruídos. E isso traz uma agenda nova, porque as seguradoras não respondem a esse tipo de evento climático. Então, isso recai sobre o Estado Nacional. Da mesma forma, nós temos uma seca muito intensa no norte do país, que também exigem políticas públicas, para não falar nos vendavais em grandes cidades, como aconteceu recentemente em São Paulo, que as árvores acabam caindo sobre a transmissão de energia, fibra ótica, etc., que se faz por via aérea em muitas regiões da cidade, uma mega cidade, e isso trouxe também sequelas muito grandes para a economia, para as famílias, e é um desafio também que o país vai ter que enfrentar. Eu estou citando esses exemplos porque são os que a gente conhece, mas seguramente nós vamos conhecer extremos climáticos ainda mais intensos, porque os eventos climáticos são cada vez mais frequentes e intensos. E essa é uma agenda que veio para ficar. Eu digo isso porque, no caso do BNDES, por exemplo, nós somos convocados a atuar nessas situações.
No Rio Grande do Sul, rapidamente, nós tivemos que mandar nós não temos agência no Rio Grande do Sul, a agência do BNDES é centralizada no Rio de Janeiro, pequenos escritórios São Paulo, Brasília e Recife. Nós estamos expandindo o de Brasília e São Paulo, mas tivemos que mandar uma equipe para o Rio Grande do Sul, naquele primeiro momento, desenhar uma linha de resposta, que foi a prioridade, foram os 95 municípios com estado de calamidade, e a mancha d'água, que foi a prioridade da prioridade dentro desses municípios. Nós estamos falando de 15 bilhões de reais que nós tivemos que desembolsar, com uma taxa de juros de 1% ao ano, e aumentamos em 6 vezes a velocidade de desembolso do BNDES, e 80%, por exemplo, dos clientes da indústria não eram clientes do BNDES. Então, você tem que usar hoje, por exemplo, para fazer o cadastro de uma empresa, a habilitação, usar a inteligência artificial, que a gente ganha em velocidade, eficiência e resposta. Mas é um desafio novo, e agora nós estamos recebendo, fizemos o maior acordo de indenização climática da história, que é o Acordo de Mariana, 170 bilhões de reais, 37% das empresas dizem que já aplicaram na Fundação Renova, vai ter que ser avaliado e fiscalizado, 32 bilhões eles vão aplicar agora de indenização das famílias, e 100 bilhões vêm para o Estado, e o BNDES é um grande protagonista nessa linha de frente. Só que são recursos para 20 anos. Qual é o desafio que nós temos? Antecipar esses recebíveis para acelerar os investimentos em saneamento, em infraestrutura, em transporte, em proteção, recuperação dos mananciais. Nós temos 9 milhões de detritos naquela bacia do Vale do Rio Doce, que é muito complexo retirar e aonde colocar, como o presidente Lula advertiu ali naquele lançamento. Tem relação com a crise climática, as chuvas intensas que arrebentaram a represa, e falta de prevenção e de investimento na empresa. E isso mostra o quanto é mais caro recuperar do que prevenir. E acho que fica com uma lição para todas as empresas, olhar o seu balanço verde, olhar as medidas de proteção e se preparar para um ciclo histórico, que não é mais uma mudança de ciclo hidrológico que nós estamos vivendo e as estações do ano. É uma mudança de padrão que não temos total segurança do que será. Então, a primeira grande lição disso é o seguinte: nós temos que nos antecipar. É mais barato investir em transição energética e economia verde do que reconstruir com resiliência, com adaptação às áreas atingidas. Nós vamos ter emergências, urgências e reconstrução, mas é muito mais barato fazer antes e prevenir do que correr atrás depois com o prejuízo. Eu digo pela experiência do BNDES. Nós demos standstill para todas as empresas do Rio Grande do Sul por 1 ano, e pode jogar o valor da dívida ao final do balanço. Então, é um impacto muito grande. Nós estamos criando uma estrutura dentro do BNDES, que há 12 anos não tem concurso. Fizemos um novo concurso agora, 52 mil participantes, vamos selecionar 450 novos servidores, mas tem um prazo de formação e inclusão, só para cuidar dos desastres naturais. E esse desafio não vai ficar só no BNDES. As instituições públicas brasileiras vão ter que se preparar, os governos, os municípios, para tratar essa agenda com absoluta prioridade. O que é que nós estamos olhando também? O potencial do Brasil. Nós somos o 5º maior emissor do planeta, em emissão de gás carbônico. Agora, nós podemos ser o primeiro em descarbonização, o primeiro em emissão zero, o primeiro a cumprir as metas da COP30. Por quê? Porque 49% dessas emissões é o desmatamento que nós estamos cuidando com muita intensidade na Amazônia. Nós temos como entregar essa meta. E nós temos a matriz energética mais limpa do G20, a matriz elétrica e de transporte mais limpa do G20 e a terceira mais limpa do planeta. Só pequenas economias que disputam. O Brasil tem uma liderança, e isso se deve muito ao BNDES, que pela Bloomberg é o banco no mundo, na história, que mais financiou energia limpa e renovável entre todos os países do planeta. Então, nós temos um foco muito grande em energia hidráulica e solar, eólica, que nós somos extremamente competitivos, o potencial fantástico, e temos aí produção de equipamentos. O esforço do Brasil é intensificar o conteúdo local, por exemplo, na eólica, que é um desafio que nós pretendemos avançar, dar mais equilíbrio em relação
a solar, para ter mais equilíbrio em relação à eólica. Estamos mexendo um pouco nas taxas de juros para poder dar esse equilíbrio nas nossas linhas preferenciais. E nós estamos sentindo amadurecer grandes projetos de hidrogênio verde. Já estamos financiando algumas experiências, outros bancos também já estão patrocinando, e a projeção para 2030 é que o Brasil seja líder na produção de hidrogênio verde, o que pode atrair muitas indústrias eletrointensivas e indústrias que buscam a descarbonização, especialmente nos setores de maior emissão da indústria, que é a siderurgia, química, cimento, são indústrias que nós podemos estar na frente, liderando esse desafio de redução, e a indústria química. Nós podemos estar na frente desse processo de transformação. Uma outra vantagem competitiva muito importante é o peso dos biocombustíveis na economia brasileira. Nós estamos entrando fortemente, a carteira de investimentos é muito pesada em etanol de segunda geração, que é muito mais produtivo, e a gente, para cada litro de etanol, você gera 20 litros de vinhaça, e nós vamos fazer da vinhaça combustível renovável. Isso já está em pleno andamento. Hoje, inclusive, aprovamos uma usina de biometano num lixão, uma coisa muito transformadora, porque todos os caminhões que fazem a coleta vão ser com energia gerada na própria usina, acabou de ser anunciado pelo BNDES. Então, nós vamos ter aí um caminho muito promissor no etanol. Não só porque nós somos o segundo maior produtor, 50% da nossa gasolina vem do etanol, e nós somos o maior produtor, somos o quarto maior de biodiesel, e isso vai crescer fortemente, como colocou aqui o vice-presidente Alckmin. Vai crescer a participação no diesel, e o Brasil tem aí outra vantagem competitiva, porque o carro híbrido ele descarboniza mais do que o carro elétrico. E a indústria automotiva, que anunciou 130 bilhões de reais de investimentos no Brasil, e nós estamos conseguindo atrair o P&D dessas empresas, inclusive o BNDES investindo fortemente na nossa linha de automação, para fazer o carro híbrido, etanol elétrico, que vai ter o dobro da autonomia do carro elétrico e não precisa da rede de plug-in, que seria uma outra infraestrutura que nós precisaríamos criar, e às vezes dentro do edifício é complicado você criar, a conta de luz é comum, ou você montar a infraestrutura, enfim, as obras que são necessárias. Nós saímos com o etanol, você enche o tanque no etanol e roda no elétrico, e você vai daqui à Bahia sem precisar parar num posto de gasolina. Então, é uma transformação tecnológica muito promissora para a indústria automotiva se reposicionar. Nós temos um desafio também na indústria de ônibus, porque o Brasil tem 52% dos ônibus que circulam na América Latina foram produzidos no Brasil. Nós temos 117 mil ônibus circulando, somos o segundo país que mais anda de ônibus no planeta, e nós podemos ter uma vantagem importante, um poder de compra para impulsionar o ônibus elétrico. Já temos 10 montadoras no Brasil instalando ou já em processo de produção, 5 em processo de produção, e agora, terminada a eleição municipal, nós acho que nós vamos ter uma ofensiva muito grande em linhas de fomento, especialmente a Caixa, Banco do Brasil, BNDES, para a gente impulsionar o ônibus elétrico, que é outra grande contribuição para melhorar as emissões nas cidades e impulsionar a indústria, reposicionar a indústria automotiva brasileira, porque não tem mercado para ônibus a diesel. Ainda tem algum na margem, esse Euro 6, mas vem caindo fortemente. O novo mercado é esse, e nós temos que disputar esse mercado. E a indústria de ônibus é muita manufatura, é muita mão de obra intensiva. Então, nos interessa especialmente reposicionar o nosso parque industrial e estar muito presente. E, ao lado disso, nós estamos fazendo um esforço muito grande, aqui falo do BNDES, para a gente produzir a segunda etapa do lítio, o pó de lítio, para poder internalizar a indústria de baterias. Já temos projetos muito sólidos de indústria de baterias e somos muito competitivos em lítio, especialmente um lítio mais verde, um lítio mais competitivo e que é muito importante. Nós lançamos um fundo com a Vale, um fundo de R$1 bilhão mínimo, BNDES e Vale garante metade desse investimento, 12 grandes bancos se propuseram a administrar esse fundo,
ganhou o BBA, que está sendo abre um sorriso até aqui, com uma empresa muito interessante que só cuida de minerais críticos. Então, a gestora desse fundo tem uma especialização só em minerais críticos. Nós estamos falando de 10 minerais que o Brasil é o primeiro, segundo, ou terceiro ou quarta reserva do planeta. Então, é um setor que nós vamos também crescer fortemente, e é importante uma empresa como a Vale voltar para disputar esse segmento, impulsionar novos parceiros, que nós precisamos aí estar muito atento pelas demandas crescentes que vêm desse setor das baterias elétricas e cada vez mais reserva também de energia no futuro. Uma outra coisa muito interessante, o ministro Alckmin tratou aqui, muito breve, é a agregação de valor na agroindústria brasileira. Além do etanol e do biocombustível, que eu dei alguns destaques na indústria automotiva, mas nós já estamos financiando planta de P&D em SAF. E já financiamos o primeiro avião 100% a etanol que voa. É um avião pequeno, um avião agrícola da Embraer, mas é um avião muito promissor em relação à tecnologia. E esse é um mercado que, a partir de 2027, vai crescer extraordinariamente. E o biocombustível tem todas as condições e tudo caminha para liderar, pelo menos, essa primeira fase do SAF. A mesma coisa em biocombustível de navegação. 90% do comércio mundial é feito por navio, e no Brasil, 95%. A IMO, que é a autoridade da ONU, vai cobrar uma multa pela emissão de carbono que você emite no transporte, a partir de 2027. Os países que não tiverem energia renovável vão perder competitividade por esse pedágio que vai ser imposto, e a IMO tem autoridade, como tem na aviação, da ONU, tem na navegação. Então, nós estamos também com duas grandes encomendas nessa área, e é muito promissor esse combustível de navegação, porque tudo indica, mais tarde pode ser o hidrogênio verde, nós podemos ter outras alternativas. Mas nessa primeira fase da transição é o biocombustível, e o Brasil tem 50 anos de história, tem a tecnologia mais inovadora e está se preparando para disputar esses mercados. Ao lado disso, nós estamos investindo muito em usinas, por exemplo, aquilo que fazíamos com a cana-de-açúcar, hoje com a segunda safra do milho. Você faz etanol e, como derivado da segunda, você faz ração para o gado confinado. Então, você diminui o desmatamento e o potencial da pecuária porque nós temos uma extensão de pasto degradado gigante, não faz mais nenhum sentido desmatar. E isso é a cláusula central da entrada do Brasil na COP30 e na agenda da transição climática. Não pode ter desmatamento da Amazônia. Então, com o Fundo Amazônia, nós financiamos uma central de inteligência da Polícia Federal, que já está pronta, 318 milhões de reais, e vão financiar equipamento, drones, lanchas blindadas, bases para controlar a navegação, para combater o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, a madeira ilegal. Então, vai ser um processo bastante importante. Essa última semana também o banco tomou uma medida ousada, que eu espero que o resto do sistema financeiro também avance nessa direção. Nós não vamos financiar mais nenhum frigorífico brasileiro que não tenha rastreabilidade do gado. E estamos dispostos a financiar o chip, quer dizer, a indústria que pode fazer a rastreabilidade do bezerro ao matadouro. Então, você sabe exatamente por onde ele passou, você tem 100% de credibilidade, e isso vai gerar valor agregado na carne brasileira, o boi zero, o boi que não desmata. Isso valoriza a pecuária, não é para punir, é para induzir a boas práticas, como nós já fazemos no agro. Qualquer empresário que solicitar financiamento no BNDES, primeira coisa, ele passa pelo mapa biomas, se tem desmatamento, não sai na preliminar. E, se for identificado posteriormente, suspende imediatamente o contrato. Então, o sistema financeiro ele tem que ser indutor de boas práticas, ele tem que assumir a agenda verde, ele tem que assumir a agenda de transição ambiental. O BNDES está entre as 2% das melhores empresas no planeta em relação à ESG, identificado pela Moody's e outros indicadores semelhantes. Balanço verde, nós estamos perseguindo um balanço que tenha 1,5 de graus centígrados de aquecimento até a COP30. E isso é a nossa meta, temos uma taxonomia e um esforço muito grande para que o sistema financeiro acompanhe
as boas práticas, a sociedade civil aumente a cobrança, para a gente ter realmente essa liderança do Brasil na transição, que começa com desmatamento e pode ir além disso. Por exemplo, nós lançamos o projeto do Restaura Amazônia, que a meta inicial são 6 milhões de hectares que nós queremos chegar de plantio de árvores, aves nativas e aves nativas produtivas. Nós acabamos de aprovar, ainda não posso anunciar aqui os vencedores, mas 450 milhões de reais que nós estamos, não reembolsável, do Fundo Amazônia, no edital, só para plantio de árvores. Nós vamos ter algumas instituições de alto padrão que vão ficar responsáveis pelos pequenos editais para a produção de semente, para o plantio e fiscalização, para a gente entregar na COP30 esse restauro florestal. Eu fiz isso exatamente porque o Paulo Artung chegou, então já fiz aqui a minha homenagem ao restauro, já ficou todo contente, 450 milhões. E a ministra Tebet também está aqui, presente, e também o Lessa, presidente do BASA. Você viu que eu esperei para falar disso, Tassiano, esperando os 3 entrar para poder fazer nosso anúncio. Então, esse restauro, nós vamos, quer dizer, o potencial de descarbonização, porque não é só o desmatamento, nós estamos plantando árvore para sequestrar carbono, e isso pode ter um impacto ainda melhor no balanço verde do Brasil ser apresentado, e sermos o primeiro país do G20 a liderar essa transição. Um outro aspecto importante de todo esse esforço da nossa economia verde, além do minério, é a gente olhar também para as consequências da crise climática para a saúde. Nós estamos batendo o recorde histórico do BNDES em financiamento em saúde. Todas as grandes fábricas brasileiras estão inovando em medicamentos, entrando numa nova etapa, que são os medicamentos que vêm da biotecnologia, e fiquem tranquilos, porque nós já vamos, ano que vem, está pronto o Ozempic do Brasil genérico, o Monjaro também já está pronto, tem um pessoal bastante feliz, porque pesa no bolso, vai ficar todo mundo mais enxuto e pagando menos. Colesterol e triglicérides, em vez de tomar um remédio toda noite, você vai tomar um por semestre. Então, isso tudo está em andamento. Estamos fazendo o IFA, e estamos entrando numa nova etapa para a vacina. O BNDES bateu o recorde histórico de financiamento da saúde e recorde histórico também em financiamento à inovação. Falei de alguns projetos que é o cerne da economia contemporânea, a economia do conhecimento, da inovação, de você produzir melhor, com baixos custos, buscar atrair mais o interesse dos clientes. A inovação está no coração da economia contemporânea. Uma das nossas conquistas também foi trazer a fábrica de carro voador, a IVE, para o Brasil. Ela ia ficar fora do Brasil, nós entramos financiando com o processo de inovação, já tem encomendados 2.900 veículos, 14 bilhões e 700 milhões de dólares para a produção, e só tem 3 empresas no mundo que certificam na aviação. A Embraer é uma delas. Então, ela pode chegar na frente no automóvel voador e vai ter uma autonomia de 100 km, 2 motores elétricos redundantes, 8 hélices para subir e pousar sem ruído, porque é elétrico, e uma hélice traseira que vai um piloto, é quase um piloto automático, mas tem um piloto e 4 passageiros. Então, vai revolucionar o padrão de transporte no futuro, e o Brasil tem condições de sair também. A Embraer, que vive um momento extraordinário. O BNDES, historicamente, financiou 1.300 aviões da Embraer. Ela não seria o que é sem Embraer. E não seria esse ano também o que ela é, que as ações valorizaram 100%, e é um setor de alta tecnologia que nós estamos exportando para o mundo inteiro e um potencial muito forte de valorização. Eu estou dando um perfil, então, da inovação. Nós temos a TR, o Fundo Clima, que nós temos 10 bilhões de reais, mas temos na carteira hoje 20 bilhões de reais de projetos de qualidade. A entrada de projetos no BNDES cresceu fortemente. Quem não entrou, corra, porque ali tem fila, é transparente, é a instituição pública mais transparente do Estado brasileiro. Então, tem fila e bebe água limpa quem chega primeiro. Então, nós estamos num processo muito grande de consultas, de bons projetos, e nós estamos agora, dentro do governo, trabalhando para cumprir o que está na LDO, que são 20 bilhões para o Fundo Clima, 20 bilhões de reais. As taxas são de 6,15, a taxa básica 6,15, fixa, que é um instrumento muito importante para a gente financiar a transição climática, a descarbonização e a economia verde. Boa parte disso que eu disse, por exemplo, as usinas
de milho, da segunda safrinha, inclusive para cooperativas. Nós aumentamos 63% o financiamento das cooperativas, especialmente as cooperativas agrícolas no Brasil. São 20 milhões e meio de pessoas em cooperativa, 655 bilhões de reais. Nós temos uma franja aí do sistema financeiro, uma discussão de desequilíbrio tarifário, no que se refere ao papel financeiro. 1.000 cidades hoje só têm cooperativa, não tem mais agência bancária, mas elas têm um papel muito importante na agricultura e é um modelo de produção. O sujeito é sócio, ele quer o resultado, ele tem boas práticas e orientações para melhorar a produtividade e a eficiência, e é um segmento muito importante para a gente fortalecer a agricultura familiar, trazer os pequenos e médios produtores, e junto com pequenos e médios, quero falar, o Décio Lima chegou também, lançamos o nosso, sempre eu faço homenagem para quem chega atrasado, devia ser o contrário, não falar nada, mas nós fizemos um fundo garantidor aqui de 9 bilhões, não foi só você, fica calmo, muitos chegaram, a única que tem justificativa aqui é a Tebet, que pegou um congestionamento, vou dizer que nós vamos melhorar o congestionamento também, mas lançamos um fundo de 9 bilhões e 400 milhões, 9 bilhões e 800 milhões de reais, um fundo garantidor, que nós vamos agora, junto com o SEBRAE, e vamos abrir a salinha para micro e pequenas empresas, e o nosso FGI-PA, que também, nós fizemos 112 bilhões em 2 anos, e já anunciamos mais 100 bilhões nos próximos 2 anos para micro, pequena e média empresa. O BNDES entra com a garantia, exemplo do que o Pronamp faz no Banco do Brasil. Então, eu quero também terminar dizendo na infraestrutura. Na indústria, na agricultura e na infraestrutura, nós financiamos, aprovamos mais crédito nesses 2 anos do que os 4 anos anteriores. E com grandes inovações. O BNDES hoje tem 56 Project Finance. Ou seja, nós financiamos e a garantia é o projeto, não é o balanço da empresa. Então, você alivia financeiramente as empresas para fazerem mais investimentos. Vou dar um exemplo emblemático que tem a ver com o congestionamento de Guarulhos para cá. A Dutra do Futuro, que nós financiamos. É o maior projeto rodoviário da história do Brasil, é o maior debênture da história do Brasil. São 16 bilhões de reais, do BNDES são 10 bilhões e meio de debêntures, e garantia de Itaú, Santander e Bradesco foram parceiros nesse desenho. A empresa a Dutra vai ter LED de ponta a ponta, 623 quilômetros, 40% a mais de capacidade de trânsito. Todas as cidades lindeiras vão ter uma marginal para evitar o trânsito na Dutra, 92 viadutos. Na Serra, 4 pistas para ir, 4 pistas para voltar, e são 160 milhões de veículos por ano, metade do PIB brasileiro passa pela Dutra. E ainda de bônus, vamos duplicar Santos-Mangaratiba. Qual a importância desse Project Finance da Dutra? A importância é que vai aumentar a produtividade e a competitividade e resgatar o Vale do Paraíba em termos de um polo industrial importante. E vai aliviar a Avenida Brasil, vai aliviar assim, a chegada ao Rio de Janeiro, a linha vermelha, e a marginal em São Paulo, porque você vai acelerar o trânsito na Dutra, que é para onde vão 160 milhões de veículos. Qual é a garantia desse projeto? É o pedágio. Uma empresa que já está há 28 anos pedagiada, que é resiliente, que nós temos segurança do que você arrecada, eu não preciso jogar isso no balanço da empresa, eu viabilizo com o projeto. Então, não dá para fazer em qualquer projeto, mas os projetos mais estruturantes, mais pronto, é uma inovação financeira, tecnológica, que nós estamos fazendo com muita competência. Então, eu termino dizendo, o Brasil está crescendo, deve crescer, todas as projeções importantes, 3,1% esse ano. Quem está liderando a indústria, o crescimento, e o investimento, que é o mais importante. O investimento voltou para liderar e precisa de investimento. Nós precisamos, nós vamos ter a COP aqui, o Brasil vai virar uma grande atenção do planeta. Estamos preparando um bom encontro com o presidente Xi Jinping e com outros chefes de Estado. Acho que nós vamos ter anúncios de grande porte daqui para o final do mês, importantes, historicamente, na mudança de padrão em algumas relações econômicas, investimentos e projetos estruturantes, e também relações financeiras e comerciais. Nós devíamos aproveitar esse momento para falar bem do Brasil e mostrar a força do Brasil. Eu dei chamei um destaque aqui que 80% dos prefeitos foram reeleitos. E muitos que foram eleitos eram ex-prefeitos. O que é esse recado? É recorde histórico. O povo está satisfeito. É recorde de emprego, 6,6% de desemprego, o maior nível de pessoas empregadas da história do Brasil, não se fala mais nesse assunto.
a massa salarial crescendo, a maior massa salarial da história do país, e o que precisava, o consumo ocupa a capacidade industrial das empresas para depois vir o investimento, que é o que sustenta e dá o salto histórico em termos de inovação, que é isso o esforço do BNDES, como eu disse, com o TR, com o Fundo Clima, com tudo que nós estamos fazendo. Então, eu quero aqui parabenizar a equipe do Ministério da Fazenda por todo o esforço. De vez em quando a gente tem um arranca-rabo, mas faz parte dos bancos públicos e as fazendas. E o Brasil tem todas as condições, pelo emprego, pelo controle da inflação, pelo nível de satisfação da sociedade, especialmente pela qualidade do crescimento, que é a indústria e o investimento voltando, de atingir o grau de investimento. Nossas contas, batemos recorde de superávit comercial, mais de 100 bilhões de dólares, pode cair um pouquinho, porque as importações cresceram, mas estamos muito próximos de um saldo comercial de 100 bilhões, recuperamos nossas reservas cambiais, isso é segurança nessa instabilidade global, abrimos mais de 200 mercados para a exportação brasileira, nós temos que resolver a taxa de juros. Eu não vou falar da taxa de juros, eu ando Moody's sobre juros, e a Faria Lima precisa deixar de ficar surdos, para a gente dialogar bem e encontrar um caminho que é reverter as expectativas do Brasil. Eu, particularmente, acho que nós temos todas as condições de atingir o grau de investimento. O governo tem que cortar gasto com seletividade, com critérios, sem comprometer o crescimento, o investimento, mas tem que cortar e reverter a expectativa. Agora, não é só os pessimistas, é a quarta derrota consecutiva da projeção do PIB, e insistem no mesmo caminho. Está na hora de ter um debate mais franco, mais promissor. Palanque é para quando você vai disputar a eleição. Fora disso, prefeito, governador, presidente tem que trabalhar junto. E o Brasil precisa falar melhor e mais de si mesmo. Vamos fazer um grande pacto nacional. Como é muito difícil na democracia, eu faço minha parte aqui de fazer um discurso bem otimista para vocês tirarem a média. E a média eu acho que está muito próxima da realidade. O Brasil vive um grande momento, quinto maior investimento externo, e esses eventos, o esforço da Apex, vai ajudar decisivamente para que o presidente Lula entregue essa gigantesca expectativa que o país tem e que começou muito bem com essa realização de emprego, renda, salário, estabilidade, atração de investimento. E, em seguida, vem a presidência dos BRICS, que é outro momento, e depois a COP30. Nós vamos estar no centro do planeta. Então, esses portais para atrair investimento, para fazer mais comércio e para buscar novas parcerias, é o momento ideal. Não tem banco no Brasil com a competência do Banco do Brasil. Então, vocês podem procurar a Tassiana, o Banco do Brasil, resolvem tudo ali. O que você não resolver lá, vem para o BNDES que a gente resolve. Grande abraço e muito obrigado aí pela atenção. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.